Esta semana, João Miguel Tavares declara-se amigo, mas não casado. Pedro Mexia confessa-se integrado por causa das praxes. E Ricardo Araújo Pereira sente-se nas horas. Está reunido o Governo Sombra numa semana muito especial. Ora viva, sejam bem-vindos nesta semana em que o Governo Sombra completa 10 anos de existência. A primeira emissão foi para o ar na TSF no dia 3 de outubro de 2008. Ainda todos tínhamos cabelo. Trouxe o bolo para comemorar, Ricardo Araújo Pereira. Carlos, nós não somos esse tipo de programa. Tipo de programa que autocelebratório, que vai perseguir altos dignitários para lhes sacar. Eu propunha que nós fizéssemos um brinde? Não, uma celebração o mais pífia possível. Com esta... Repare, isto nem habitam estas... É chamada palhaçada. Sim, e muito rapidamente despachamos isto, se calhar com os sempre alegres confetis. Estão prontos? Quem é que vai limpar o chão? Atenção! E o champanhe? Quem é que trazia o champanhe? Não era o Pedro Mexia? Era o Pedro Mexia. Eu acho que mais do que isto... É claramente mais do que o programa merece. E, portanto, vamos avançar. Não temos um depoimento do Presidente da República? Não temos, não. Não temos nem nada. do Primeiro-Ministro? Nada, até porque não queremos. Nós somos o tipo de programa que tem até alguma repugnância de saber que altos dignitários o visionam. Se calhar também não acontece. Nós olhamos de cima para os altos dignitários. Bom, não podemos comemorar Pois é. como deve ser, mas podemos pelo menos puxar pelos galões, sublinhando a importância que o programa conquistou nestes 10 anos de existência, nomeadamente no âmbito da análise e da capacidade de previsão política. Ainda pode não ser Trump como candidato republicano, Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu já aqui confessei que não só tenho uma secreta esperança de que seja, como que ele até ganhe, só porque, por causa daquilo que eu disse, não é? Que até a comida sabe melhor quando parece que o mundo vai acabar. A gente pensa, tem que nos despachar a fazer as coisas porque saborear melhor... As coisas boas da vida. Exato, e há um cheirinho a fim do mundo quando... o Trump tiver com a falangeta encostada ao botão que lança lá mísseis e tal. Evidentemente o senhor não tem qualquer espécie de hipótese de ser um futuro presidente dos Estados Unidos, mas tem uma boa hipótese de ainda destruir um bocadinho mais a credibilidade do Partido Republicano. Eu acho graça. Só que Pedro Rocha tem graça porque não representa ninguém, não é? Donald Trump também começou por ter graça, não é? Agora... Quer dizer, tem alguma graça. Foi declarado só não tem graça que estamos há um ano... É um favorito, não é? E é claramente o favorito, mas assim, com números avassaladores... Tu juraste no Governo Sombra que ele não tinha hipótese. E não vai ser... Não vai ser? Não vai ser. Continuas? Continuo. Como se viu, sabemos disto, não é? Um excerto da emissão de balanço do ano de 2015 terá sido a realidade que se enganou, Pedro Mexia. Claramente, não há dúvida nenhuma. Então vamos lá ver. O que é que destrói um candidato? Nos Estados Unidos e em todo lado, mas nos Estados Unidos. Escândalo sexual, houve, não teve efeito. Escândalo com os impostos, houve, não teve efeito. Não ter apoios do partido, houve, não teve efeito. Não ter mais financiamento que os outros candidatos, houve, não teve efeito. Pronto, é que há criptonite, contra a criptonite não há nada a fazer. Ele avisou que podia dar um tiro numa pessoa na Quinta Avenida em Nova Iorque que nem mesmo assim baixaria nas sondagens. Portanto, no caso, aliás, há um senhor, que eu não sei como é que se chama, que foi o senhor que previu a vitória do Trump e era... Tanto foi notável que era conhecido como o tipo que previu a vitória do Trump. Que era um senhor que lá que as engenhocas dele davam a vitória do Trump. E eu falei
para dizer a verdade, falei com um taxista americano. polvo, não é? Falei com um taxista americano que me disse que o Trump ia ganhar. Mas a gente lia os editoriais, ouvia as pessoas da ciência política, as pessoas que conheciam o Partido Republicano. O Pedro Mexia, o Miguel Tavares. Todas as grandes sumidades, as grandes autoridades do pensamento político contemporâneo diziam que era impossível. E pronto. Realidade enganosa. E o Ricardo ainda acha que Trump na Casa Branca torna a nossa vida neste planeta mais animada? Bom, atenção, eu não previ que ele ia perder e desejei que ele ganhasse, que é uma coisa especialmente perversa. É porca até. Sim, quer dizer, até agora, que é óbvio que é grotesco, a presidência dele tem sido grotesca, mas o que está em causa aqui é o a mundo nossa ainda não previsão. Exato, o mundo ainda não acabou. O certo é que o mundo ainda não acabou. Também mais uma previsão falhada. Exatamente. Eu esperava que, de facto, se me tivessem perguntado em 2018, outubro de 2018, que é onde estamos, eu pensei que já só baratas é que subsistissem. Depois disto ainda será caso para comemorarmos alguma coisa de João Miguel Tavares? Claro que é, claro que é. Não é só o É a tempo. descredibilização. Sim, mas não é só o tempo. Nós também andamos a enganar os portugueses há 10 anos e ainda aqui estamos. Bom, vamos deixar-nos de efemérides por agora. Voltaremos mais tarde ao assunto e vamos distribuir pastas que agora é uma rubrica menos certinha do que era no princípio. Na primeira emissão, há 10 anos, o Pedro Mexia foi Ministro da Justiça, o João Miguel Tavares foi Ministro das Obras Públicas, o Ricardo Araújo Pereira quis ser Ministro da Economia. Havia menos criatividade na altura, Ricardo Araújo Pereira? Não, eu acho que o que aconteceu foi um processo progressivo de abandalhamento. Exatamente. Em que a gente começou a borrifar-se nas pastas habituais e a escolher... Hoje, qual é esta primeira? A primeira, por exemplo, é... Ministro da Indignação Seletiva. Da indignação seletiva. Não, Isto é uma pasta. Já é tudo menos Há vários convencional, momentos não é? de transição. Há um momento em que nós... Pronto, isto é um programa de comentário político, inspirado nos grandes modelos. E depois há um Depois momento... convidámos o Ricardo. Não. Há um momento em que fazemos um programa especial porque o Ministro fez uns corninhos no Parlamento. É verdade. Fizemos um especial por causa disso. Nesse momento Ministro- percebemos A partir que... daí... Foi o turning point, como se diz agora em bom português. Então, o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Indignação Seletiva. E como é que se selecionam as razões para uma boa indignação, João Miguel Tavares? Bom, as razões, pelos vistos, eu aprendi agora esta semana que variam consoante a notoriedade e se nós gostamos muito da pessoa ou não em causa, não é? Isto Isto é a propósito da acusação que recai sobre Cristiano Ronaldo, Exatamente. um dos grandes casos da semana, acusado de ter violado uma mulher em Las Vegas. Parece-lhe que estamos a assistir, neste caso, a esse mecanismo de indignação seletiva? Parece e muito. Esse é o grande problema. Se não fosse Ronaldo a estar na Berlinda, o que é que seria diferente? Se não fosse o Ronaldo a estar na Se Berlinda, fosse o Messi. aquela senhora com quem ele andou enrolado em 2009, se fosse o Messi, era uma pobre vítima. Sendo Ronaldo, é uma vergonhosa oportunista. E essa indignação seletiva incomodou-me muito esta semana. E eu dei por mim a sentir-me feminista como já não me sentia há muito tempo. Porque, se as pessoas bem se recordam, mesmo aqui, nós neste programa temos andado muitas vezes a apontar certos exageros, exageros de linguagem, picuinhices que andam por aí. E o que é que lhe faz atribuir credibilidade a esta acusação, neste caso? Não, isso há várias coisas que me fazem atribuir credibilidade à acusação. É preciso, a primeira coisa que os portugueses têm que fazer ainda têm que saber inglês, porque infelizmente ainda acho que nenhum jornal traduziu o texto para português, mas têm que ir ler a peça toda do Der Spiegel, que é uma peça em 2 partes gigantesca e onde o caso está todo descrito. Se souberem alemão, também ajuda. Se souberem alemão, também podem. Quando se lê aquilo de uma ponta à outra, qual é que é o problema? Vê-se que o caso não pode ser simplesmente descrito como aqui está uma oportunista da treta simplesmente a querer sacar umas massas ao Ronaldo. Muito menos pode ser descrito como fake news, porque é uma peça, é uma nem reportagem... pode ser descrito como fake news. Mesmo que não seja verdade as acusações em concreto, em termos jornalísticos, é uma peça de reportagem absolutamente fantástica. Mas há várias coisas, ou seja, ao contrário das que as pessoas dizem, ela não é apenas uma segunda tentativa para sacar mais dinheiro, porque aquilo foi descoberto através da documentação do Football Leaks. A forma como ela apresenta a queixa na polícia também é também dá credibilidade à história. A carta que ela fez anexar como parte do acordo que tinha que ser lida no prazo de 2 semanas ao Cristiano Ronaldo, em que basicamente é uma carta pessoal onde ela se estava a queixar daquilo tudo que lhe aconteceu e não voltes a fazer uma coisa destas, também dá credibilidade àquilo. E depois há uma troca de mails que é a coisa mais comprometedora de todas, que se for descrita como está naquela peça,
e se for aceito como prova em tribunal, pode colocar o Cristiano Ronaldo em maus lençóis. Porque E exames médicos feitos na altura. E há exames médicos feitos na altura por causa da questão do DNA, mas isso aí ele admite que teve relações com ela. Agora, o problema ali é aquela carta em que aparentemente é uma conversa entre advogados do Cristiano Ronaldo que o terão interrogado sobre o que aconteceu e ele terá admitido que ela disse que não e disse que não queria, mas que ainda assim se tinha mostrado Faz parte disponível. do questionário, Tudo como isso... houve uma mediação para se chegar a esse valor de acordo, a mediação fez mais do que um questionário para saber a versão de um e do outro e para depois Exatamente. tentar... Esta é uma primeira versão desse questionário. Exato. Mas atenção, eu não sei o que é que se passou naquele quarto do hotel, eu não estava lá. E o meu ponto não é esse. Quer dizer, o meu ponto é esse só no sentido de dizer, peguem um bocadinho, gente indignada, porque aquela acusação é uma acusação séria. Aliás, nota-se que é uma acusação séria pela própria forma como o Cristiano Ronaldo está neste momento a responder. Mas aqui aquilo que me choca foi a forma como as pessoas saíram em defesa dele. Não por acharem que ele está inocente, mas o tipo de argumentos que usaram. E os tipos de argumentos que usaram são coisas machistas, cavernícolas e absolutamente inadmissíveis. Eu ouço as coisas mais disparatadas do género. Então, eu vi-os dançar, ela não subiu ao quarto com ele. Hã? O que é que ela estava à espera? Isto não é só em caixas de Facebook. É também de colunistas, pessoas respeitadas. Que é, já que ela estava disposta e já que foi para o quarto, então pôs-se a jeito. E isto realmente é uma espécie de cultura. Homens e mulheres a dizer Homens e mulheres. Mulheres, eu até citei isso, a Maia, nas manhãs CMTV, faz uma descrição. É porque é importante porque essa é uma mulher e é porque é nas manhãs CMTV há muita da Maia, gente se calhar ela tem informações privilegiadas. Pois, não sei se tem. Não sei se tem. O que eu sei é... A Maia diz... Que ela pode ter visto na bola de cristal. A Maia diz assim... Ela depois, não sei quem, queixa-se que houve lá uma situação que ela não queria, que é sexo anal. Oh, minha querida, quem vai à guerra? E eu, portanto, a Maia... Quem vai à guerra... A Maia está a dizer, no fundo, que a partir do momento em que uma mulher aceita ir para a cama com um homem, tem que se submeter a todos os desejos que ele tiver. Mas isso é chocante. As pessoas não percebem que é. Aquela menina, aquela jovem, até poderia querer imensamente, aliás, tudo indica, andar a pinar com Cristiano Ronaldo. Não é essa a questão. A questão é que quando de repente tu vais para um sítio e descobres o que é que se está a passar e de repente tiveste ali uma cena de sexo anal, como parece que foi o que aconteceu, ela pode realmente não ter achado graça. E as pessoas não admitirem isto é de facto chocante. E isto homens e mulheres. Houve mulheres que só faltaram dizer que a menina tinha que estar quase deslumbrada e ter a honra, tinha que estar agradecida de ter um pênis com tantas bolas de ouro e enfiado Isso não é desculpável. Eu estou-me a rir, mas isto não tem piada. Não é... É só fator. Há gente que estava genuinamente a achar aquilo. Isso é inacreditável. A queixosa afirma ter sido violada por Ronaldo na casa de banho do hotel em Las Vegas, onde terá havido uma festa, onde não estavam só os dois, já agora, portanto, nesse quarto, nessa suíte. Na suíte, sim, naquilo que se passou. Onde havia mais gente, havia um grande jacuzzi e ela foi para mudar de roupa à casa de banho e ele terá entrado na casa de banho. Isto aconteceu em 2009 em Las Vegas. O encontro, sabe-se o que aconteceu, não é? Houve depois um acordo extrajudicial entre advogados que fez abafar a queixa, a troco de cerca de 320 mil euros. Este pagamento compromete mais a mulher ou o futebolista, Pedro Mexia? Este pagamento não é um pagamento, este tipo de acordo extrajudicial é um tipo de acordo, não vou dizer comum, mas que é conhecido. Há pessoas que preferem, quando têm dinheiro para isso, preferem pagar uma quantia razoável para que o caso seja, para que casos destes e suspeitas e acusações destas sejam arquivadas ou terminadas, do que isso não é necessariamente uma concessão da veracidade dos factos. É simplesmente alguém que acha que tem mais a perder
Portanto, eu acho que só isso não chega para condenar Ronaldo. Aliás, não se está a falar de condenar Ronaldo. Muita gente também diz é que isso descredibiliza a queixosa, porque se ela aceitou o dinheiro... Mas não descredibiliza o queixoso que aceitou pagar. É isso que eu acho, não é? Descredibiliza para os dois lados. E há boas, lendo também a peça do Spiegel, que realmente é uma peça muito bem feita e que apresenta algumas razões credíveis para isso ter acontecido, nomeadamente ela ter um advogado que não era um advogado muito experiente neste tipo de casos e que lhe aconselhou a que fosse esse o caminho. Isso não me parece. O que me parece é que este caso está a gerar dois efeitos estranhos. Ou se calhar não tão estranhos quanto isso. Um é que, pelo menos em Portugal, nós estamos a ver isto de Portugal e o acusado é português, não é? Uma é uma presunção de inocência que o Ronaldo está a gozar, e bem, que praticamente ninguém gozou. Praticamente nenhuma das pessoas que foi acusada por alguém, por uma mulher em geral, mas no caso do Kevin Spacey foi por um rapaz, agora um homem, e a Asia Argento também foi um rapaz, mas praticamente ninguém gozou essa presunção de inocência. Praticamente toda a gente achou que aquelas pessoas, enfim, há alguns casos, o volume das acusações, como o caso do Weinstein, indicava que se passava ali alguma coisa, um bocadinho como era o Strauss-Kahn, que também era muita gente, e até não houve presunção de inocência em casos bastante ridículos. O mais ridículo de todos foi o Aziz Ansari, que é acusado basicamente por uma senhora que se arrependeu no dia seguinte de ter tido sexo consensual com ele. A descrição dos factos não me parece... A descrição feita por ela também. A descrição feita por ela não me parece dizer outra coisa senão isso. Portanto, as pessoas... Em casos com muita pouca substância, ou com substância duvidosa, isto não descredibilizando ninguém, porque não estava lá, mas as pessoas estiveram sempre dispostas a acreditar na queixosa, na vítima, ou na alegada vítima, visto que não há, em maioria dos casos, ainda não há acusações judiciais. Neste caso, as pessoas dizem, não, ela que é uma gold digger, uma oportunista, etc. E não parece, toda a maneira como o processo é descrito nessa reportagem, da própria atitude dela, não parece que fosse esse o caso. Há várias provas de que nós já falámos e há uma coisa que me faz um bocadinho de impressão, porque é muito fácil às vezes, não gosto de dizer as feministas ou o feminismo, porque há muitos, mas é muito fácil nós lermos coisas que as feministas às vezes dizem que a mim parecem factualmente exageradas ou pouco sustentadas, mas devo reconhecer esta semana, por uma questão de honestidade intelectual, que lendo o que se escreveu, não só em caixas de comentários, que são sarjetas, mas até em comentadores mais ou menos respeitáveis, e alguns até respeitáveis mesmo, que essa ideia de que as mulheres, se não forem moralmente irrepreensíveis, o que lhes aconteça é culpa delas, manifestou-se de uma forma avassaladora e assustadora. O que essas pessoas, algumas delas estão a sugerir é que no limite, uma prostituta pode ser violada. Exatamente. Porque se ela vende o corpo... Ora, uma prostituta ninguém pode ser violado. E a tua mulher lá em casa? Exato. Toda a gente, exatamente. Toda a gente. E, portanto, de facto, levantaram-se uns pedregulhos esta semana e apareceram lacraus, quer anónimos, quer com assinatura por baixo, assustadoras de pessoas que acham realmente aquela velha coisa que se diz da violação, que é o único crime onde a vítima é a pessoa mais acusada. E isso aconteceu muito esta semana e foi muito inquietante. Leu a reportagem da revista Der Spiegel, Li. Ricardo Araújo Pereira? Li e fiquei preocupado porque sou admirador de Cristiano Ronaldo, nunca fiz segredo disso. Se calhar já se pode dar como certo que, ao contrário de muitos outros futebolistas, Cristiano Ronaldo provavelmente não terminará a carreira nos Estados Unidos. Se calhar a cautela é melhor não. Eu fiquei preocupado porque a reportagem da Der Spiegel é longa, é muito detalhada. Eu acho que eu destacaria dois aspectos especialmente preocupantes. 20 jornalistas? Sim, exatamente. Um ano. Eu destacaria, se calhar, dois aspectos especialmente preocupantes. O primeiro é que o Der Spiegel, quando falou disto em 2017, da existência de um acordo para manter o caso confidencial, acordo esse que estipula que a mulher nem sequer ao terapeuta dela pode revelar alguns pormenores do caso, é uma coisa particularmente cruel. A Gestifoot, que é a agência que gera as coisas do Cristiano Ronaldo, disse que aquilo era ficção jornalística, baseada em documentos que não estavam assinados. Ora, neste momento, parece-me que já é consensual que o documento existe, está assinado e que, de facto, aconteceu aquele acordo. O segundo aspecto muito preocupante é o facto de
Também ameaçaram o Der Spiegel, a revista Der Spiegel, sim, de um processo que nunca chegou a acontecer, sim. um processo judicial. O segundo aspecto muito preocupante é que há lá um documento, que pelos vistos é um documento que pertence a uma fase de inquérito preliminar, em que uma pessoa que é o Cristiano Ronaldo, embora tenha outro nome lá, identifica-se apenas como X, diz, não, de facto, ela disse várias vezes não e mas continuou não sei qual é a formulação, é pôr-se disponível. Manter-se disponível. E, portanto, se esse documento existe, isso é de facto muito... Isso é uma resposta a um dos questionários. É um dos questionários, sim. Agora, dito isto, o certo é que, neste momento, ninguém sabe se houve violação ou não. Ninguém sabe se Cristiano Ronaldo é culpado de violação ou se não é. E, portanto... aquilo que me interessa agora foi aquilo de que o Pedro e o João Miguel falaram, que é as reações a isto. Eu vi, deixem ver. Então, mas eles estão a dançar, eles estavam a dançar. Portanto, uma pessoa está a dançar, meia hora depois, se esteve a dançar meia hora antes, é impossível eu não sabia que isto fazia de prova de violação. Não, se esteve a dançar meia hora antes, como é que ele foi violar a seguir? O violador de telheiras tinha aqui imensas defesas, se calhar não sabia que depois estava a fazer uns passinhos de dança antes de atacar e pronto, e estava safo. A seguir era, então, mas ela foi para o quarto para quê? Mas a profissão dela não é um bocado esquisita, não é uma espécie de semi-pega lá no coisa? Então, mas ele precisa. Vamos tentar. Eu se calhar fazia só aqui revisões da matéria. Vamos fazer revisões da matéria. Vamos supor... por um acaso, depende com a Madre Teresa de Calcutá. Não interessa saber como estamos. Neste momento seria crime, aliás. Exatamente. Mas isto foi em 81. E a Madre Teresa diz assim, não, tira-me isso daí, só favor. É para parar. Mas, agora vamos fazer outro exercício. Nós estamos na cama com a grande meretriz da Babilónia, que diz, não, é para parar. Não é por ser... Uma das coisas que disseram foi, ela não é nenhuma santa, não é? Mas santa em que sentido? No sentido de pessoa que frequenta muito a igreja e lê a Bíblia? É que pessoas que correspondem a essa descrição também têm participado em violações recentemente. Não sei se a santidade é um bom argumento para este tipo de coisa. Agora, depois, a questão aqui é, a seguir... Mais uma vez, aquilo que a gente disse. Uma mulher pode ser violada pelo marido? Claro. Se o marido a forçar a fazer coisas que ela não quer, é violação, não interessa se são casados. É casamento, ela não é propriedade dele. O senhor não é proprietário da mulher. Portanto, é claro que um marido pode violar a mulher. Uma prostituta pode ser violada pelo cliente? Pode. É claro que pode. Agora, a questão do argumento, mas ele precisa. Sim, eu gosto muito disto. Eu gosto muito deste argumento, mas ele precisa, porque as pessoas já cometem crimes se precisam. Por exemplo, ricos nunca roubam. Nunca vi. Nunca vi um rico roubar. Algum banqueiro alguma vez meteu ao bolo? Nunca roubam. Eu acho que faz falta que um coletivo de juízes diga, olhe para um tipo e diga, você com essa forma física e essa conta bancária, por amor de Deus, você saca imensas ganhas, você não precisa, pode ir à vontade, vá à rua, vai, vamos embora, força. É muito fácil julgar assim. Se é isso, se é assim... Há aqui até uma juíza que até gostava de saber se o senhor faz alguma coisa para o jantar, gostava de convidá-lo a sair. Em princípio, era isso que os coletivos de juízes fariam com o Cristiano Ronaldo. A partir de que patamar de beleza física e de riqueza é que a gente decide? A partir daqui, este senhor, todas as acusações de violação são falsas porque ele não precisa. E, portanto, é bastante aquilo que o João Miguel disse. Parece-me verdadeiro no sentido em que essas reações têm passado sem grande comentário. E são reações essas de menos comentário do que outros assuntos. Exatamente. É muito estranho. Feminismo de caderno de atividade. É muito estranho viver num país em que chamar esganiçadas a senhoras dá uma ida ao diape e sugerir que uma mulher que vai para o quarto com um homem tem que se sujeitar a tudo o que ele quiser. Isso não há problema nenhum. É esquisito viver num país assim. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro das Indignações Seletivas. Agora Pedro Mexia quer ser Ministro da Polícia de Defesa do Estado. Ouça aí alguns ecos do antigamente nessa formulação. Tem uma... A PIDE de outros tempos era a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Sim, e esperava-se que esse tipo de defesa do Estado
tivesse terminado. Isto é a propósito de Tancos Sim. e a propósito da invocação por parte dos militares presos, o ex-chefe e o ex-porta-voz Sim. da Polícia Judiciária Militar, que invocam a defesa do interesse do Estado na operação de encobrimento, que já está confirmada, uma vez que Sim. já foi confessada, encobrimento do autor do roubo. E um deles, o ex-porta-voz da PJ Militar, o Major Vasco Brazão, terá dito ao juiz de instrução do processo que o Ministro da Defesa foi informado da encenação levada a cabo para recuperar as armas. Ora, que grau de sensibilidade política é que atribui Pedro Mexia a esta informação ou esta afirmação feita em tribunal pelo ex-porta-voz da PJ Militar? Eu diria que tendo a não acreditar nessa acusação porque nunca vi o Ministro da Defesa informado de nada neste processo. O Ministro da Defesa... Aliás, ele já negou categoricamente... O Ministro da Defesa nunca sabe em nenhum momento... É que acredito piamente que ele não soubesse nada, porque, de caso contrário, era a primeira vez que ele sabia alguma coisa neste processo. Era a primeira vez. Não é só neste processo. Lembram-se da atuação dele na ERC. Ele também não via nada nessa altura. Portanto, é por isso. Mas as dioptrias dele nunca foram O que houve foi houve uma série de frases, e por isso é que essa defesa do Estado me faz confusão. Houve uma série de frases que são contraditórias. Essa frase, por exemplo, de o encobrimento, o Estado participar no encobrimento em nome do interesse nacional. Esta frase não tem como soar bem. Como é que um encobrimento de um ato criminoso que põe em causa a segurança nacional é no interesse do Estado. Ou ele explica o que quer dizer, ou esta frase parece-me atípico caso que justifica, sei lá, o uso Watergate. Bem, ele explicou já com esta afirmação de que disse ao superior hierárquico, no caso o Ministério da Defesa, que tutela a PJ Militar, e que terá tido, o que ele está a indiciar, a sugerir, é que terá tido o aval da chefia, da tutela política para aquela operação. Sim, mas continua a presumir que o encobrimento, que há um interesse nacional no encobrimento. E eu não consigo perceber a expressão interesse nacional no encobrimento. Numa democracia escrutinada, não há interesses em encobrimentos, pela própria definição da palavra, não é? Não, o interesse não pode não ser um encobrimento. Pode haver uma espécie de troca com a pessoa que roubou, que disse, eu devolvo-te as armas, mas... Sim, é o que diz eu estou fora. Um antigo Parece um interesse nacional. E alguém ter dito que ok, pronto, está bem, ele que entrega as armas, nós não vamos atrás dele. A argumentação foi feita no Expresso por um antigo responsável pela PJ Militar que disse que foi melhor assim para as armas não andarem aí na rua. Mas atenção, para mim só há uma explicação para esta impunidade do ladrão, que é, ok, devolves as armas e ninguém vai atrás de ti, é o Gatuno ser o Cristiano Ronaldo. Princípio. Assim como também e também vamos falar disso neste tema do ex-porta-voz também, do que se diz, como é que é? Arrependido, mas de consciência tranquila. Arrependido, mas de consciência tranquila, também é outra frase. Está outra vez. Era uma frase que foi dita ainda antes dessa confissão em tribunal, sim. Né? Ou dessa alegação em tribunal. Mas são tudo coisas por parte de militares que fazem supor uns níveis um bocadinho flutuantes do compromisso com a legalidade, com a transparência, com a ética de que tanto falam, e bem, porque faz parte dos seus deveres profissionais. E portanto... Quando numa democracia ouvimos alguém, neste caso militares ainda mais grave, dizer, bom, nós não vamos aqui dizer-vos a verdade, mas é para o vosso bem, temos um historial perigoso ao longo do século XX. Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe que estas declarações do porta-voz da PJ Militar em tribunal, dizendo ao juiz de instrução que tinha posto a tutela a par desta situação, que explicam melhor agora essa frase que ele deixou no Facebook, estou arrependido, mas de consciência tranquila. Mas essa frase, o Pedro disse que não percebe. O Pedro, como católico, vocês não têm lá um negócio que o senhor quer se te arrependeres, depois tranquilizas. Não é isso? O negócio não é assim. Vais à confissão. Confessas, arrependes-te e está feito. Mas como é que se pode ter a consciência tranquila de uma coisa que se arrependeu? Lá está, arrependeu-se, agora está tranquilo. Como já fez a penitência, agora... Nunca me aconteceu. Não...
Será que tu estás a rezar como deve ser? Não, mas Talvez não. O teu terço está variado, se calhar. ele é da árvore, ele é da árvore kierkegaardiana. Esses gajos nunca estão com Nunca estão em paz com eles próprios. Não. Sim. É possível que sim. Que implicações é que tem esta denúncia, esta afirmação Na verdade, esta denúncia... de que o Ministro da Defesa estava a par, ou o Ministério da Defesa? O Ministério, ou seja, o que ele diz... O Ministério, porque, entretanto, ele diz que falou com que na altura era o assessor não era o chefe de gabinete de Azeredo Lopes, o ministro. Então, o que se passa aqui é o seguinte, prestem atenção... E até aí o nível de palhaçada é colossal. Sim, exatamente. Faz lá a síntese. Prestem atenção... Não, mas isso é uma síntese que a gente já fez na semana passada. Não, mas a síntese desta semana. Este aqui, não, é desta semana. O que se passa aqui... prestem atenção porque é de facto difícil de compreender. Quem não está atento passa-lhe uma coisa e já não percebe a história toda. Que é, um homem comunica ao chefe de gabinete do ministro que houve um encobrimento. Só há uma maneira do ministro não saber. E o chefe de gabinete do ministro fala ao telefone, diz o homem que afirma isso, exatamente, com o ministro nessa altura comunicando-lhe... Mas aí é que está, é só... Portanto, o homem comunica ao chefe de gabinete que houve um encobrimento. Só há uma maneira do ministro não saber. É se o homem que soube do encobrimento encobriu o encobrimento. Portanto, há aqui uma matriosca de encobrimentos a caminho do ministro que vai-se tudo encobrindo e o ministro não chega a saber de nada porque está tudo encoberto. Esse chefe de gabinete... Incluindo um memorando que estaria num papelinho. Exato. Encobrindo a informação que estaria num computador que aparentemente foi formatado e desapareceu. É possível... Esse chefe de gabinete é um general, é um militar, um general que, entretanto, voltou para o Exército, deixou as funções de chefe de gabinete do ministro. O ministro diz que não responde pelo seu chefe de gabinete. Exato. E o chefe de gabinete, entretanto, veio dizer que teve, de facto, o encontro com Vasco Brazão, com este major da PJ militar, mas que não descortinou, e estou a citar... Atenção, a citação toda eu tenho aqui, que é maravilhosa, vale a pena. É maravilhosa. Não lhe foi, isto já é citação, não lhe foi possível descortinar qualquer facto que indiciasse qualquer irregularidade ou indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tanco. Está bem, mas soube ou não soube? Não, é que eu acabo isto e acabei, olha, realmente o tipo contou. É logo a conclusão que eu tive. É tipo, isto é uma confissão. É imediatamente a conclusão que eu tive. Isso foi escrito com pinças, pelo advogado. não é? Foi escrito pelo advogado. Isto é, olha, foi o advogado que lhe escreveu. Então está Eles, bem. para não verem quer o encobrimento do encobrimento, neste momento eu acredito que haja um nevoeiro nos gabinetes do Ministério da Defesa, que o Ministro chega e diz: não se vê nada aqui, não se preocupe, Sr. Ministro, é um microclima que há aqui no Ministério da Defesa e realmente a gente não vê nada. Como dizia o Pedro, e o que podia provar isso, que era o computador onde esse memorando terá sido escrito, desapareceu o computador. Há de reaparecer com um rato a mais, provavelmente. Também, tal como o material militar. As brumas do Restelo. Não, mas descortinar é muito bom, porque descortinar põe a questão não nos factos, mas na perspicácia. Quer dizer, isso realmente foi medido. É uma questão de percepção. Realmente foi medido, eu é que não percebi. O que também não é extraordinário como defesa, não é? Para apurar, é um vivaço esse chefe de gabinete. Para apurar as responsabilidades políticas neste caso, deposita mais confiança João Miguel Tavares nos tribunais ou na comissão de inquérito parlamentar que o CDS já tinha requerido e que ganha agora, portanto, uma importância acrescida? E é que o PS vai votar favoravelmente? Eu confesso, com comissões de inquérito, para apurar a verdade, elas não costumam correr muito bem. Houve uma outra, aquela do BES, mas depois disso... Aquela de Camarate, não... Qual delas? As 37? Essa correu muito bem, sim. Qual número? É que elas houve várias e tiraram conclusões opostas umas às outras. Não, acho que neste momento está 8 a favor do acidente, 8 comissões de inquérito a favor do atentado e 3 inconclusivas. Ricardo, tu cala-te se não ainda lhe estás a dar ideias, porque isto é possível que em 2047 também vá na 17ª Comissão de Inquérito sobre o caso de Tancos e a gente esteja aqui. Agora, responsabilidades políticas existem, mas há coisas que eu não perdoo, e isto é só para dizer, responsabilidade política em primeiro lugar é António Costa. Porque quando eu ando aqui a protestar contra os socráticos e contra a trelha socrática e contra as pessoas que foram ministros de José Sócrates ou que tiveram cargos altamente relevantes durante o tempo de José Sócrates e das implicações morais que isso tem, vêm-se em casos como este. Porque o senhor Azeredo Lopes, que estava à frente da ERC,
era o tipo que já na altura não via nada. É inacreditável que Não ele tenha descortinava. sido... Já não descortinava nada. É inacreditável que ele tenha sido recuperado como Ministro da Defesa e as consequências desse ato de António Costa estão à mostra de toda a gente. É mais um continuar a não descortinar. O Pedro Mexia fica então Ministro da Defesa do Estado e é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Xenofobia. Também temos cá disso, Ricardo Araújo Pereira. É inacreditável, Carlos, mas parece que sim. Este Parece tema surge que por causa de um relatório europeu conhecido esta semana, onde se diz que Portugal tem políticos com opiniões xenófobas e que a extrema-direita estará infiltrada na Polícia de Segurança Pública. Que é uma coisa verdadeiramente surpreendente para mim. A extrema-direita estar infiltrada na polícia, porque a sensação que eu tenho é que a extrema-direita está infiltrada nas caixas de comentários dos jornais. É lá que eu vejo... Eu não vejo aquela gente... Ninguém das minhas relações diz coisas daquelas. Eu penso que são sempre os mesmos 3 ou 4 que andam de notícia em notícia a preencher aquilo. O facto deles, afinal, serem da polícia... Se calhar é a explicação porque há tantos crimes por resolver. Porque eles estão no Correio da Manhã a dizer os ciganos são todos uns bandidos. Se calhar é isso. Se calhar perdem o tempo a fazer isso em vez de... Não, mas quero acreditar que haja gente na bófia, não é? Que vá tratar disso. Este relatório foi divulgado em Estrasburgo, foi elaborado por um grupo criado pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, que é uma entidade, uma instância do Conselho da Europa. O relatório sugere que seja criado um órgão independente de polícia para investigar as acusações de abuso e de racismo por parte das forças policiais. Parece-lhe necessário este novo órgão independente proposto, Pedro Mexia? Pois o problema é que quão independente esse órgão pode ser, porque nós vemos quando houve aquele caso da esquadra de Louros, não foi? Não, é de Alfragide. De Alfragide. Estão agora em julgamento, Sim. É isso? Sim, e o que nós tivemos foi uma reação que não é, aliás, inédita nestes casos, até conhecemos dos filmes, mas também da realidade, que é uma reação corporativa, e num certo sentido até... De encobrimento. Exato, de encobrimento, exatamente, por razões também, se calhar, de interesse nacional. De facto, os polícias têm e como os militares têm, uma certa tendência, que até um certo ponto é compreensível de onde é que ela vem, para não entregar os seus, não trair os seus, não os deixar... Agora, nós temos alguns casos. O que o relatório diz parece bastante mais grave nas autoridades policiais do que nos políticos, em que, de facto, estamos mais ou menos livres. Tivemos André Ventura esta semana a dizer que as ideias do candidato Bolsonaro são refrescantes. São frescas, sim. É chamada frescura do ranço, não é? Este relatório de que estamos a falar acontece numa altura, ou surge numa altura em que estão a ser julgados 17 agentes da PSP de Alfragide por abusos alegadamente cometidos no bairro da Cova da Moura. Que gravidade é que atribui este caso em concreto que ainda está em julgamento, João Miguel Tavares? Atribui a máxima gravidade, e é isto que o Pedro Mexia estava a dizer. É uma cultura de encobrimento que faz parte das Forças Armadas. Eu consigo perceber que as pessoas sejam amigas porque quem anda à porrada convém ter as costas cobertas, mas convém que as polícias percebam que isso não significa andar basicamente a pactuar com crimes. Exato. E essa diferença entre uma coisa e outra às vezes é Pactuar difícil. E às vezes a cometer. E a cometer, é difícil. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Xenofobia e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, numa emissão em que estamos a comemorar 10 anos de existência do Governo Sombra. Além do cabelo que perdeu, de que é que a sua proverbial nostalgia sente falta nos 10 anos que passaram, Pedro Mexia? Sim. Ainda bem que falaste só no cabelo. Não sei o que é que perdeu mais. Perdeste mais coisas além do cabelo. Sinto cada vez mais falta de jornais. Nós estivemos aqui a falar do Der Spiegel, evidentemente, que é um jornal com um grau de sofisticação e de meios e tudo mais que nós não temos, mas apesar de tudo, há 10 anos havia mais jornais em Portugal, o futuro já não era muito risonho, mas neste momento temos já pessoas, e até pessoas informadas, que já não leem jornais. Isto pode parecer um paradoxo, porque depois há uma certa... Eu tenho tido várias conversas com pessoas que dizem a informação está na net, que é uma expressão que não quer dizer nada. A informação está na... Para já, o que está na net pode ser informação ou não. E se for informação digna desse nome, foi feita por pessoas a quem nós chamamos jornalistas, que têm que ter tempo, têm que ser pagas, têm regras deontológicas, tudo isso. E eu acho que ver como nós agora vemos um mundo sem jornais, ou perto do mundo sem jornais, não é verdade em todo lado. Na América, por exemplo, tem havido
um crescimento dos jornais para, enfim, como para contrabalançar o Trump. Eu acho que é uma das coisas em que estes 10 anos foram mais trágicos. Parece que isto já começou há muito tempo, ou tem a sensação de que passou tudo no instante, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, muitas vezes parece-me que ainda ontem começou e depois vejo os vídeos do início e vejo realmente as vossas caras jovens, porque eu estou quase na mesma. Continuo com o mesmo vício, a mesma vitalidade, e isso às vezes dá-me vontade, de é o caso agora, de celebrar, talvez seja a altura de celebrar com vamos o celebrar outra auxílio. vez, é? Sim. Mas isto não apita? Não. Acho que Isto é um está. bocado carnavalesco. É um bocadinho. Acho que está feito. Esse apita um bocadinho. Podemos continuar mais um bocado. Eu não sei se Quando esta o pita Governo está Sombra com asma, começou... mas... Deve ser isso. Quando o Governo Sombra começou, José Sócrates era Primeiro-Ministro e... Fomos nós que acabámos com isso. Não, atenção, Ainda nem sequer tinha sido processado no caso Marquês. O João Miguel Tavares também não tinha sido processado por José Sócrates. Não era já a altura de um gesto de gratidão da sua parte, depois de tudo o que Sócrates fez por si, João Miguel Tavares? Atenção, eu para já estás a ser injusto, que eu já fiz muitos gestos de gratidão em relação a Sócrates, nomeadamente agradecendo-lhe. Eu não era ninguém, era um pobre badamec e ele tornou-me um colunista conhecido. Mas se quiseres, eu posso olhar para aquela câmara e dizer: ele de certeza que está-nos a ver lá em casa. Certeza. Obrigado, José, deste-me muito. E estou eternamente grato. Quem sabe, se sentisse, eu estaria aqui até há tanto tempo. E com esse chapéu Mas- ridículo na cabeça. Se é verdade que ele Agora, está a ver, Parece um unicórnio. se é verdade que o Sócrates acabou de assistir a este momento, o homem deve estar a pensar: está o Carlos Santos Silva a pagar-me o mel para isto. Realmente. Sócrates tem sido inevitavelmente personagem central do Governo Sombra e do país, obviamente, ao longo destes 10 anos, ao ponto de já ter havido até quem se tivesse dedicado a ilustrar e a colocar na internet aquilo que foi dito a certa altura sobre o antigo Primeiro-Ministro, que agora está a contas com a Justiça. Eu queria falar das escutas do ponto de vista ético, não é? E depois do ponto de vista do conteúdo. Vamos lá, tu parece que estás a preparar uma intervenção à Pacheco Pereira. Epá, pois, lá está, vem com o meu estruturo, não é? Eu acho que cá em Portugal toda a gente já sabe o que é que dizem as escutas do Sócrates. Toda a gente já foi ao YouTube, já ligou para a CMTV, toda a gente sabe, já ouviu o Sócrates a combinar coisas. A pedir empréstimos, a pedirem empréstimos a ele, uma espécie de esquema Ponzi de amizade. Aquilo são amigos chupistas, todos. O Sócrates chucha no Santos Silva e depois imensas senhoras dizem: oh meu querido, estás tão lindo na RTP, olha, tenho a renda para pagar. E pá, mas o que é isto? Há uma escuta em particular que me interessa. Uma em que Carlos Santos Silva liga a José Sócrates e diz-lhe: olha, sobre a casa, vou presumir que estamos a falar de uma casa que é de Carlos Santos Silva, não é de José Sócrates. O Carlos Santos Silva liga-lhe e diz assim: olha, o empreiteiro diz que a cor que tu escolheste para o chão é um bocadinho escura. Posso dizer que sim, que ponha um bocadinho mais clara? E o Sócrates diz com muito enfado: ah bem, mas isso é ele que faça isso depressa, pá. Olha lá, não é muito mais clara, não? Não, parece que não. Ora bem, e depois o juiz pergunta-lhe: ó meu amigo, posso presumir então que o senhor está a ser consultado para confirmar aqui uma... E ele não. Ele tem uma explicação linguística. Não, muito Sr. boa. Juiz, não. Primeiro ainda há uma outra explicação que é: provavelmente ele acha que eu tenho melhor gosto Tenho do melhor que ele. gosto, mas pelos vistos, em termos de hierárquicos de gosto, está o empreiteiro em primeiro lugar, o Sócrates em segundo e no fim da tabela é que está o Santos Silva. O dono Santos da Silva, casa. que é o dono da casa. Mas isso, se calhar, a ti também te acontece. Não é um amigo. Não é um amigo. É uma pessoa com a qual eu contraí matrimónio. Ouve lá, Contrair Não, na mesma acessão em que se contraem doenças? doenças, por isso é que se chama... Mas por que outra razão é que se chamaria contrair matrimónio? É óbvio que é por causa disso. Atenção, eu isso compreendo. Ouve lá, se fosse a mulher dele a oprimi-lo, eu estava... Não, isto é normal, isto é segunda-feira. Agora, o Sócrates a dizer ao amigo proprietário da casa e diz-lhe: ah bem, pronto, ouve lá, mas isso depressa. Custa-me e sobretudo custa-me que esta pessoa que está a dizer ao amigo que lhe está a emprestar a casa: põe o chão que eu quero e rapidamente. A seguir deu uma lição de gentileza. É um especialista em gentileza. Perante o juiz e diz: não, muitas vezes as pessoas dizem posso
quando querem dizer devo. Não, nunca! Não! Eu nunca vi. Mas como tu dizes na tua crónica, todos os opressores têm alguém que o oprime. O filho liga ao Sócrates e diz: ó pai, fogo, estou farto de viver no hotel, fogo. E, portanto, o miúdo, o filho do Sócrates, é o Sócrates do Sócrates. Ele faz ao Sócrates o que o Sócrates faz ao amigo. Que é, eu quero uma coisa que não é minha e quero agora. O Governo Sombra e Sócrates, provavelmente na emissão mais animada de sempre, embora não saibamos quem foi o responsável por este belo momento de animação que está no YouTube, mas fica o agradecimento, ainda Isto assim. É uma pescadinha de rabo na boca. Isto é uma coisa do Governo Sombra que foi para a internet e que volta para o Governo Sombra já mastigada pela internet. É verdade. E que parece animada, não é? Para a fase inicial da gestão. Agora temos de voltar ao expediente. Acabou a comemoração. O expediente com o aviso de que daqui a pouco poderá haver motivo de desconforto para ouvidos mais sensíveis. Mas isso é mais daqui a pouco. Para já, o João Miguel Tavares sente-se amigo, mas não casado. Então, depois de 10 anos a apregoar as virtudes do matrimónio, agora é isso? Não é comigo. Não? É comigo. Não, eu estou muito bem casado. Se não é de si que está a falar, quem é que está amigado e recusa Quem está amigado casar-se? é aquela famosa geringonça. E o António Costa deu uma entrevista aqui na TVI que foi muito curiosa porque teve exatamente essa expressão, não é? Quando falava dos seus parceiros do governo, que é... Dá para serem amigos, dá para mas não sermos para casarem. amigos, mas não dá para casar. E aquilo dito assim, desta forma, para mim é uma novidade. Sobretudo porque eu sempre achei que pelo menos um dos parceiros tinha ali um crushzito com António Costa. Mas casar a Teresa ainda não é legal. Não, mas o PCP nunca quis casar. Mas o que eu estava convencido é que o Bloco de Esquerda poderia estar interessado num futuro governo. E a verdade é que aquelas declarações de António Costa parecem enxutá-lo. E então o que é que resta? Resta uma tentativa clara É mútuo. Uma tentativa clara de tentar chegar à maioria absoluta por parte do PS. Mas se isso não acontecer, aparentemente então eu diria que quem se quer casar com a carochinha é mesmo Rui Rio, que bem se tem esforçado. Ou seja, aquilo na verdade é dizer que gosta dos outros, mas é um grande xoxo na boca do Rui Rio. E eu fiquei impressionado. O Ricardo Araújo Pereira valoriza mais a amizade ou o casamento? É bom pô-los em contraponto porque não há, quer dizer, os dois misturados não há. Aquelas pessoas dizem, eu casei com o meu melhor amigo. Não, isso irrita-me tanto. Cada vez dizem isso. Não faz nenhum sentido. A tua mulher não é a tua amiga. São coisas diferentes. Exatamente. Nem com filhos. Por amor de Deus. Isto que o Costa disse foi, atenção, isto é só para a brincadeira. Não, é mais para o chavascal. Não vamos agora casar, hein? É verdade? E alguns dos Catarina partidos atualmente também se estão a queixar de terem sido apanhados numa casa de banho, não é? Por António Costa. E é possível. Catarina Martins anunciou que a o descida PCP e o do IVA Bloco para a eletricidade. E, entretanto, Costa, também nesta entrevista à TVI, disse que não haverá descida do IVA para a eletricidade. É de perguntar se isso foi em Las Vegas. Um dos capítulos da entrevista de António Costa à TVI foi dedicado à substituição da Procuradora-Geral da República. Como é que leu, Pedro Mexia, a garantia dada por António Costa de que Joana Marques Vidal é uma pessoa feliz por ter deixado o cargo? Foi um momento irreprimível de cinismo de António Costa, porque, evidentemente... Não acho que estava a ser sincero. Não, acho que não estava a ser sincero. Primeiro percebemos que ela não estava feliz no sentido em que ela aparentemente queria continuar, e aliás ela foi bastante contida, mas ficou claro que ela... Ela disse que ninguém pôs essa hipótese. Mas que estava disponível, ao contrário do que se falava há algum tempo. Em segundo lugar, ele disse que ela estava feliz com os elogios. Ora bem, ela foi elogiada porque as pessoas em geral acharam que ela fez um bom mandato, o que talvez fosse uma razão para a reconduzir. Mas, claro, o PS diz isto foi por causa do mandato único. E depois perguntaram ao PS, então vamos mudar isso, fica claro na lei que é mandato único. E ele, não queremos isso. Portanto, não foi isso. Portanto, há um grau de cinismo muito acentuado nesta entrevista. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara amigo, mas não casado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz que se sente nas horas e prefere a hora de inverno ou a hora de verão, Ricardo Araújo Pereira? Eu gostava das coisas como estavam até aqui. Havia hora de inverno, hora de verão. Defende a mudança de hora 2 vezes por ano? 2 vezes por ano, mas entretanto, eles lá na Comissão Europeia, estão atarefados e não sei o que, estão a pensar, olha bem, a construção europeia, de que é que realmente está a precisar
pensar o que é que está a falhar aqui, como é que isto pode acabar com isto da mudança da hora e o dia amanhecer às 9 em janeiro. Foi o que eles pensaram. Eles primeiro, o governo para já, o governo português disse que não vai alterar o regime que temos, com a mudança da hora 2 vezes por ano, apesar de uma deliberação da Comissão Europeia que aconteceu depois de uma consulta pública na internet, que parece que foi a mais participada de sempre, uma consulta aos cidadãos europeus. Participou nessa consulta Pedro Mexia? Não, quer dizer, Sobre a existência dela, pelo menos? não sobre a existência dela, quer dizer, há aqueles casos típicos de que se estuda nas faculdades desinteresse pela Europa. De referendo, monarquia ou república, aborto sim ou não, hora de inverno e hora de verão. Não, quer dizer, é um assunto que tem... A União Europeia tem 508 milhões de habitantes. Participaram nesta consulta 4,6, 3 dos quais são alemães. 4,6 milhões? Os alemães não interessa, isto é deprimente. Já estão deprimidos, estiveram a saber. 9 da manhã, nasce o dia em janeiro. Eu sempre disse que 9 da manhã era madrugada, para mim tudo bem. Agora, o que é isto? 9 da manhã está escuro em janeiro. Parece-lhe legítimo que a Comissão Europeia dê à consulta pública que organizou quase o valor de um referendo, João Miguel Tavares? Quer dizer, mas foi um referendo não vinculativo, não é? Porque depois não foi vinculativo, o governo mas português a Comissão lixou-se para Europeia, aquilo, não é? Portanto, também não... Foi não- uma coisa à União Europeia. Fez umas coisas e tal e não aconteceu nada. Fica tudo na mesma. Pronto. Parece-me bem. Então, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se nas horas. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara integrado. E custou-lhe, Pedro Mexia? Não me costumo... Quer dizer, eu devo dizer que foi... Às vezes perguntam, mas nestes 10 anos, ou até mais do que isso, não mudaste a opinião sobre algumas coisas. Mudei. Houve uma matéria, e não foi sobre política externa, nem foi sobre as funções do Estado. Confesso que mudei de opinião nestes 10 anos sobre a praxe. Há 10 anos eu achava que a praxe era uma coisa inofensiva. E depois, lendo jornais, lá está, eu presumo que a praxe não é uma coisa inofensiva. Com o início do ano letivo voltaram as praxes, voltámos a ver na rua aqueles bandos de jovens estudantes, voltou a haver também notícias de humilhação e violência, nomeadamente na UBI, em Évora e na Universidade da Beira Na Interior. Évora puseram os rapazes ajoelhados em cima das próprias mãos com a cara em farinha. Na UBI despiram-nos de gatas na Serra da Estrela e foram agredidos com paz. E o que é que lhe Atos parece? de integração na comunidade académica. O que é que lhe parece a receita? Bem-vindo. Uma pá nas costas. O que é que lhe parece a receita que o reitor da Universidade de Lisboa veio sugerir para combater os excessos das praxes? Sim, ele disse que o reitor da Universidade de Lisboa disse O reitor Cruz Serra. A solução era os professores matarem-nos de trabalho. Bom, ele manifestou, honra-lhe seja, ele manifestou preocupação pelas praxes, com as praxes. Ele disse que se proibir nas instalações eles fazem fora e fora não é possível proibir. Que é o que façam já. Mas isso não chega a ser, quer dizer, não chega a ser uma resposta. Claro que tem que ser proibido em instalações. E, de facto, o que eu me apercebi, não foi preciso chegar ao caso do MECO, que foi o mais chocante, o que eu percebi pelo tipo de tratamento de linguagem, etc., é que há um deslizamento entre a praxe inofensiva e a praxe que pode ter consequências mais graves. E, portanto, eu confesso que nestes 10 anos mudei de opinião e acho que que devia ser abolida, basicamente. Isto das praxes continua a fazê-lo ter vontade de soltar palavrões, João Miguel Tavares? Muitos palavrões. E daqueles cabeludos? Daqueles cabeludos. Aliás, porque ao contrário do Pedro, eu sempre tive esta opinião sobre as praxes. Aliás, eu já disse aqui, acho que prefiro que os meus filhos venham com menos um dente para casa do que aceitarem ser praxados um dia que cheguem à universidade. Espero que eles sejam... E daí, imprecações com fartura. Imprecações, insultos, chamarem todos os nomes do vocabulário, eu autorizo a quem se lhes atrever sequer a escreverem alguma coisa na testa. Nestes 10 anos de Governo Sombra, já houve um pouco de tudo, é verdade. Até palavras que costumam aparecer desfiguradas na comunicação social. Neste caso, ainda nos tempos em que nos reuníamos, amontoados, no estúdio da rádio, quem for suscetível é agora que deve tapar os ouvidos, porque vai haver palavras que vão ferir certas suscetibilidades. Vão ver uma coisa menos chocante, tipo fotografias do Mapplethorpe. O Pedro Mexia declara-se fudido
com a imprensa portuguesa, com todas as letras, Pedro Mexia? Pois, estou fodido com todas as letras, e não por todas as letras, porque esta semana, aliás já na semana passada, mas já não apanhámos no programa anterior, não apanhámos no programa Bom, Está dito. Está dito. Houve aquele episódio muito interessante entre os deputados, entre o deputado do PSD e do PS, em que o deputado José Eduardo Martins disse qualquer coisa que se discutiu muito o que era, e que os jornais finalmente transcreveram como vai para o C asterisco. E eu acho muito, muito estranho que se continue com essa infantilidade. Há uma série de coisas de códigos que a gente já sabe o que é que querem dizer. A doença prolongada, o companheiro de longa data, etc. Mas esta coisa dos palavrões, eu acho que faz sentido utilizar uma de duas estratégias. Ou não se diz, isso faz uma paráfrase, insultou a mãe, mandou não sei o quê, ou então põe-se o palavrão, põe-se a palavra. O palavrão é uma palavra. Os jornais deviam publicar... O palavrão é uma palavra como qualquer outra. Vai para o caralho. Acho claro, sim, claro que Deviam sim. publicar por extenso palavras que podem ferir suscetibilidades. Mas é precisamente por elas ferirem suscetibilidades que elas são notícia. Eu acho que o Pedro Mexia tem toda a razão para estar fodido com os cabreiros dos jornalistas. E isto porquê? Porque eu para já quero dizer que quando vinha para aqui, para a rádio, passei por um debate parlamentar. E só depois é que vi que não, eram umas obras. Estava filha da puta, onde é que está o saco de cimento? Eu pensei que era uma discussão parlamentar sobre obras públicas e não, era construção civil. Agora, o que acontece aqui é que os filhos da puta dos jornalistas tinham duas hipóteses perante este caso. Porque o deputado que mandou outro para o caralho, o primeiro está a fazer uma insinuação. E os jornalistas tinham uma hipótese que era levantar a peita da cadeira e ir para a rua pesquisar, fazer uma investigação para se descobrir se a insinuação é verdadeira, o que seria inadmissível para o deputado do PSD, ou se é falsa, o que é inadmissível para o deputado do PS que está a lançar suspeitas infundadas. E seria, nesse caso, um filho da puta. Agora, os jornalistas o que fizeram foi optar pela solução que lhes dá menos trabalho, que é ficarem sentados na redação e nem sequer a palavra caralho escrevem toda. Escrevem só C e depois asteriscos. Mas há um lado de teasingzinho infantil que é pôr C mais... E a pessoa é tipo... Ele disse mais, não é? Palavras cruzadas. Era bem C, portanto aqui o segundo é um Quando A. aquilo é bem feito, as estrelinhas até coincidem com o número de letras. Estou a imaginar reformados a dizer para a mulher: houve lá uma asneira com 7 letras, começava em C e depois com 7 asteriscos. E a senhora, ó, corna, caralho! Meu Deus. Conversas com bolinha vermelha no Governo Sombra, ainda no tempo em que estávamos só na rádio, reconheceu-se naquelas imagens João Miguel Tavares. Sim, sobretudo o cabelo. Percebeu qual era daqueles 3, daqueles 4? Ainda bem que recuperámos este momento. Foi um Isto é capaz de não ter sido a coisa mais ousada que já fizemos nestes 10 anos de programa, Ricardo Araújo Pereira. Aqui há tempos infringimos a lei eleitoral. Por exemplo, lamenta que não tínhamos sequer sido chamados a depor. Lamento, porque... Nem tínhamos recebido uma notificaçãozita, nem nada. Lamento porque infringimos rebeldemente a lei eleitoral que, ao que dizem, proíbe as pessoas de falarem de política no dia de reflexão, e nessa medida eu acho que era importante nós festejarmos novamente. E devíamos já. Exato. Pronto, acho que foi memorável esta... E ainda há também um momento memorável em que o Pedro Mexia está com dificuldade. É difícil esta. Oh Pedro, tu... Eu sei que eu vou estar uma semana a tirar confetis de vários regos que possuo. Porque isto aí está-se-me a enfiar tudo aqui atrás. Mas ainda há o momento memorável em que o Pedro Mexia tocou ferrinhos. Que tal foi a experiência, Pedro Mexia? É assim, eu desisti de ter uma carreira no mundo rock porque sou muito introspectivo e muito introvertido, e depois nos ferrinhos percebi com os clãs
quando toquei ferrinhos com os Coen, percebi que tinha uma carreira à minha frente. É com esse momento que nos despedimos em coro, em clã, com Hélder Gonçalves e Manuel Azevedo, recordando a comemoração de um 25 de Abril, neste 5 de Outubro, em que o Governo Sombra completa 10 anos. Os primeiros 10 anos. Claro. Eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça profissão de combater a cantar, e há quem cante de pantufas para não perder o lugar. A cantiga é uma arma, eu não sabia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. O faduncho choradinho de tabernas e salões semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Outra vez, a cantiga é uma arma contra quem?